Olá, meu amigo. Boa noite. Como sabe, eu sou o Fernando da transportadora. Espero que esta lhe encontre bem. Hoje vou ser apenas veículo para te passar um caso da família de um amigo de trabalho. Alguns dados serão omitidos, porque apesar de muitos anos do acontecido, houve também um crime cometido para se fazer justiça e se trazer um pouco de paz. Na época, por volta de 1950, a família desse amigo morava no interior do Piauí. Seus avós maternos e todos os seus 9 tios, ainda crianças e adolescentes. Sua tia, Laide, era a segunda filha. Era muito bonita, linda, seus cabelos negros batiam abaixo da cintura. Pele morena queimada do sol, olhos verdes. Laide era muito bonita e chamava a atenção de todos, tanto pela beleza como pela meiguice e simplicidade. Nessa época, a família morava numa pequena cidade rodeada por fazendas e sítios, onde a agricultura e criação de gado era a fonte de sustento de todos. A família de Laide tinha um pequeno sítio, muito simples, onde plantavam o que comiam, criavam suas galinhas e porcos para sustento. Seus pais eram pessoas muito pobres, porém boas e muito amorosas com seus filhos. Tinha um fazendeiro, conhecido como Raimundo Boiadeiro, que era um homem muito bem de vida. Tinha vários filhos e era viúvo, porém não era uma boa pessoa. Se aproveitava dos mais pobres e seus empregados eram tratados com mão de ferro. Ele era mesquinho, ruim e miserável. Houve uma vez em que o filho de um empregado morreu e o mesmo foi procurar o patrão para pegar dinheiro adiantado para enterrar o filho. Seu Raimundo negou adiantar o dinheiro, dizendo que era para ele esperar o dia ou então enterrar o corpo do filho no fundo do quintal, pois para a gente pobre ganhar ou perder filho não era novidade, e que se ele adiantasse o salário, o empregado poderia sumir e não cumprir direito com suas obrigações. Assim era seu Raimundo Boiadeiro, um homem ruim, imprestável, sem coração e sem alma, somente visava o dinheiro e mais nada. O pai de Laide, quando solteiro, trabalhou para este homem e sofreu muito nas mãos dele, mas depois que se casou e comprou um pequeno sítio, se libertou da escravidão e dos maus tratos do seu Raimundo. Porém, Raimundo arrastava a asa para o lado de Laide. Sempre fazia visitas ao sítio de seu Joaquim, pai de Laide, trazendo leite, frutas, muitas vezes até passadas e outras doces. Já havia mostrado interesse em se casar com a jovem moça, porém seus pais diziam que ela era muito jovem, tinha apenas 16 anos. Mas Raimundo não desistia, sempre dava suas investidas e trazia seus presentes, e muitas vezes até cortes de tecidos para fazer vestido para a moça. Seus pais não viam com bons olhos aquilo, mas Raimundo tinha dinheiro e amigos como o delegado da cidade, e sempre estava recebendo o prefeito em sua fazenda para churrascos e almoços. Então, até por medo, a pobre família não falava nada e aceitava as visitas indesejadas de Raimundo, que devorava Laide com seu olhar indecente. Muitas vezes falavam com os pais sem olhar para eles, e sim olhando e secando a moça com um olhar de desejo e lascivo. Raimundo era um homem desprezível, que não se dava ao respeito, pois todos sabiam que ele frequentava um bordel da cidade, e muitas vezes agredia e batia nas pobres moças. Se alguma delas não fizesse o que ele queria, ele se tornava agressivo e violento. E dizem que ele gostava de usar as mulheres de todas as maneiras e praticava as piores coisas com elas. Uma das moças que se atreveu a recusar ele levou uma surra de pontapé, que chegou a vomitar sangue, e foi obrigada a ir embora no dia seguinte da cidade, mesmo toda machucada, para não morrer.
Apesar de todas as investidas e pedidos de namoro, a família da moça dizia que ela é que teria que escolher com quem iria se casar um dia. Seu pai dava liberdade para sua filha escolher com quem fosse casar. Raimundo dizia que filha mulher não tem vontade e que seu pai mandasse, ela teria que se casar com ele e pronto. A situação começou a ficar ruim a ponto que Raimundo cobrara o pai da moça de uma resposta, pois dizia que estava cansado de perder tempo. Então seu Joaquim disse que iria conversar com sua filha. Seu Joaquim conversou com sua esposa, Dona Isméria, que também não queria de jeito nenhum aquele casamento, e ambos falaram com sua filha, que disse não. Não gostava de seu Raimundo, tinha medo e até asco dele, e que ainda era muito jovem para se casar com um homem que tinha filhos mais velhos do que ela. A recusa vindo por parte da moça deixou seu Raimundo enfurecido. Ele fez várias ofensas para seu Joaquim, mas o mesmo disse que não iria obrigar sua filha a se casar com ele. Raimundo Boiadeiro foi embora dizendo que não estava acostumado a ouvir não e perder as coisas que ele queria, e que se ele fosse cobrar tudo que já tinha dado para a família, eles teriam que sair do sítio com a roupa do corpo. A situação da família ficou ruim, pois depois desse dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Os porcos desapareceram do chiqueiro e várias galinhas foram roubadas. E as poucas plantações que sustentavam a família, como de verduras e legumes, foram todas destruídas como se uma praga tivesse caído sobre elas. A plantação de milho, que sempre rendia, naquele ano uma praga secou todas as espigas, deixando a família em situação precária e sem saber o que fazer. Novamente, o peçonhento Raimundo aparece no sítio e faz outra proposta de casamento para a jovem Laide, dizendo que como casamento traria benefícios e ajuda também para o sítio de seus pais. Apesar das dificuldades, seu Joaquim foi honesto e disse que não iria vender sua filha, mesmo que se fosse preciso passar fome. Aquilo deixou Raimundo transtornado. Ele saiu do pequeno sítio, amaldiçoando e xingando a todos dos piores palavrões que existe. Seu Joaquim conseguiu arrumar trabalho no sítio de um homem conhecido, uma pessoa muito boa, e lá começou a trabalhar para ganhar o sustento da sua família. Esse tinha 5 filhos homens, e o mais velho acabou se interessando por Laide. Ficou apaixonado por ela. Porém, cidade pequena, logo a notícia se espalhou e chegou aos ouvidos de Raimundo, que sem vergonha alguma procurou o pai do rapaz e fez diversas ameaças, falando que se alguém se intrometer com sua noiva, seria seu último dia na face da terra. Fez tantas ameaças que o sitiante mandou seu filho para a casa de um parente e mandou seu Joaquim embora, deixando a família à sua mercê. A família de seu Joaquim voltou a passar por necessidades, e Raimundo Boiadeiro continuou insistindo no casamento com a pobre moça. Porém, o pai se mostrou irredutível. Então, um belo dia, chega a polícia no sítio de seu Joaquim, dizendo que estão fazendo buscas por um boi desaparecido de Raimundo. E segundo informações, o animal tinha sido visto no sítio do seu Joaquim. O homem inocente disse que não. Era engano, nunca seu sítio. Era muito pequeno e um animal desse porte seria logo visto. Mas tudo não passava de uma armadilha. A polícia fez buscas e encontrou debaixo de folhagens a cabeça decepada de um boi sangrando. Então seu Joaquim é levado como suspeito de ter roubado e matado o animal. Mesmo sua família negando e dizendo que seu Joaquim era inocente e alguém enterrou lá aquela cabeça de boi, não teve jeito. O pobre homem foi levado com brutalidade pelos soldados, deixando a família em desespero. Na delegacia, seu Raimundo confirmou o desaparecimento de seu boi e disse que aquela carcaça era sim de um boi de sua fazenda, e cobrou seu Joaquim a morte de seu boi, o acusando de roubo e cobrando do pobre homem um valor acima da cabeça de boi valia. Como seu Joaquim estava passando por dificuldades, não tinha dinheiro para pagar e ficou preso durante 3 dias na delegacia.
Enquanto isso, seu Raimundo ia do sítio do seu Joaquim, pressionando Dona Ismélia para fazer sua filha se casar com ele, que entre família, o roubo de seu boi não seria mais um crime e tudo ficaria bem. Seu Joaquim dizia que preferia morrer preso do que deixar sua filha se casar com um homem ruim e mentiroso como Raimundo. Mas o desespero e as necessidades da vida começaram a bater forte, e após a visita do delegado, tudo piorou, pois o mesmo disse que o caso de seu Joaquim era muito grave e ele ia passar muitos anos preso na cadeia, e que a melhor coisa era a moça aceitar o casamento, pois iria ficar muito feio para seu Raimundo Boiadeiro manter o sogro na cadeia, que o único jeito seria aquele. Mas quando tudo parecia já perdido e a pobre Laí disse à mãe que iria se casar, apareceu uma ajuda, vinda de um lugar mais improvável e da pessoa mais estranha do mundo. Uma manhã, eles receberam a visita de um rapaz chamado Custódio. Esse tal Custódio era filho de um amigo de infância de seu Joaquim. Apesar de seu pai já ter morrido, a consideração e amizade continuava por parte de sua mãe, pois Custódio não tinha boa fama na cidade. Era um homem estranho, muito alto, magro e meio acorcundado. Solteiro, nunca havia namorado ninguém. Não falava com as pessoas e andava sempre de cabeça baixa, muito fechado e calado. Tinha pés e mãos muito grandes e corria a boca miúda que ele virava bicho. Então, por esses motivos, ele era muito fechado. Vivia com sua mãe em um pequeno sítio da família. Custódio foi visitar a família de seu Joaquim e disse que sabia do que estava acontecendo e, a pedido de sua mãe, iria ajudar a família e iria pagar o boi morto para seu Joaquim sair da cadeia. Dentro de tantos conhecidos, a mãe viúva de Custódio foi a única a estender a mão. O rapaz foi à delegacia e pagou o boi roubado, e a contragosto de seu Raimundo, pediu para soltarem seu Joaquim. Seu Raimundo Boiadeiro foi avisado e foi até a delegacia, mas nada pôde fazer para evitar a soltura de seu Joaquim. Então, naquele momento, Custódio e seu Raimundo Boiadeiro trocaram olhares de ódio e antipatia mútua, e uma inimizade forte nasceria ali. A pedido de sua mãe, Custódio passou a ajudar a família de seu Joaquim, que passava por grandes dificuldades. O sítio de Custódio e sua mãe era pequeno, porém era muito farto em legumes, hortaliças, frangos e pequenas criações. E ali nasceu uma amizade entre seu Joaquim e Custódio, que apesar de ser tão estranho e diferente, era bom filho, e a pedido de sua mãe, sempre vinha trazer auxílio. Mas o inimigo também era muito astuto e ardiloso. Seu Raimundo Boiadeiro, aproveitando que um vizinho de sítio de seu Joaquim estava em más condições financeiras, fez uma boa oferta e comprou o sítio do homem. E com poucos dias, arrumou uma nova contenda com seu Joaquim por causa de uma mina de água em seu sítio, alegando que aquela mina de água do sítio de seu Joaquim fazia parte de suas terras, que Joaquim havia mudado a cerca de lugar para roubar a mina d'água. Seu Joaquim já era dono do sítio há mais de 20 anos, e a mina d'água sempre pertenceu às suas terras. Mas como seu Raimundo Boiadeiro era rico e mau caráter, procurou a justiça, que acabou lhe dando a razão. E o delegado, junto com os soldados, foram ao sítio de seu Joaquim e obrigaram ele a mudar a cerca, perdendo parte de suas terras e a mina d'água, onde tirava água não só para os animais, como para a sua família. E a partir daquele dia, ele teria que comprar por água ou buscar em algum sítio vizinho. Aquela situação deixou seu Joaquim muito arrasado. Ele também ficou doente por causa disso. Alguns sitiantes, por pena, davam água para matar a sede dos animais e também a da família de seu Joaquim. Todos sabiam que aquilo era uma grande safadeza de Raimundo. Porém, todos se calavam e baixavam a cabeça. Porém, o estranho Custódio
novamente aparece para oferecer sua ajuda. Apesar de uma pessoa muito estranha e calada, Custódio era muito inteligente e disse ao seu Joaquim que ele e sua mãe sabiam do acontecido. Então ele veio ajudar e propôs a seu Joaquim cavarem um poço, pois onde tem mina d'água seria muito fácil cavar um e encontrar água. Seu Joaquim tinha um filho mais velho, porém o rapaz era doente e não podia muito com esforço, e os outros ainda eram crianças. E Laíde, apesar de filha abençoada e boa, não poderia ajudar com trabalhos mais pesados. Então Custódio se comprometeu a ajudar em tudo, e ambos começaram a cavar o poço, e nos dias que se seguiram fizeram amizade, e sua filha Laíde sempre vinha para trazer água fresca, comida e até um café para ambos que trabalhavam arduamente sob o sol escaldante. E ali nasceu uma enorme simpatia de pai e filha pelo estranho rapaz. Custódio era peludo por demais e exalava um cheiro estranho. Não era cheiro de corpo sujo, mas um cheiro forte, como que certos animais exalam. O rapaz podia até tomar banho e se lavar com sabão. Logo, o estranho cheiro começava a exalar, e muitas vezes se sabia por onde ele estava ou tinha passado pelo seu cheiro, que era algo inigualável. Custódio e seu Joaquim começavam cedo e ao entardecer paravam com o poço. Porém, uma tarde, ao verem a terra muito úmida ser tirada do poço, se animaram e continuaram com o trabalho até o final da tarde, sem perceber que já anoitecia. E foi aí que algo estranho demais aconteceu. Custódio estava no fundo do poço, pelo menos a 4 metros de profundidade, quando de repente deu um grito e num pulo só saiu do poço, caindo em pé no chão, e saiu correndo do sítio de seu Joaquim, estrada fora. Aquilo assustou todo mundo. O que teria acontecido ao rapaz? Seu Joaquim e sua esposa ficaram preocupados e com medo. Como um rapaz, num pulo só, sai do fundo do poço? E por que gritou e saiu correndo? Aquele fato os deixou temerosos. Será que realmente era verdade o que falavam? O rapaz virava bicho? Pois seu Joaquim percebera que o rapaz jamais ficava até o anoitecer, e também sempre o via olhando para o céu, como que preocupado com alguma coisa, e às vezes o pegava falando e discutindo sozinho. Aquilo fazia os seus filhos e sua esposa falarem muito, e às vezes sem maldade até darem risada. Porém sua filha Laíde não gostava e os repreendia, dizendo que cada um é como Deus fez, e que com Custódio Deus tinha feito ele diferente, e com um coração do tamanho de um boi. Nascia ali um sentimento jamais imaginado por alguém. Mas essa amizade não era bem vista por algumas pessoas, e principalmente por Raimundo Boiadeiro, que ao ficar sabendo que o rapaz ajudava a família de Laíde, sem rodeios foi ao sítio do rapaz, e chegando lá encontrou somente sua mãe, e fez diversas ameaças para a mãe de Custódio, que também sem rodeios colocou o homem para correr de lá, pois ela não tinha medo algum dele. Ao ficar sabendo disso, Custódio quis ir tirar satisfação, porém sua mãe não deixou, dizendo que não faltaria oportunidade para tal coisa. E dito e feito. Num dia em que Custódio foi à cidade, no armazém, como era chamado antes o mercado, fazer as compras do seu sítio, deu de cara com um dos filhos e um empregado de Raimundo Boiadeiro, que o provocaram e o ofenderam. Custódio partiu para cima dos dois. Bateu muito no filho de Raimundo, mas seu empregado, que era braço direito e capanga sem caráter, apanhou até ter várias costelas e um dos braços quebrado. Aquilo virou assunto na pequena cidade e atraiu mais ainda o ódio de Raimundo para cima de Custódio. Raimundo fez diversas ameaças e mandou o delegado atrás de Custódio, que muito pouco pôde fazer, pois brigas entre homens não era crime, e todos diziam que Custódio só se defendeu.
Todos diziam para o seu Joaquim tomar cuidado e avisar o rapaz que Raimundo era vingativo e não iria deixar por menos. Porém, Custódio não tinha medo algum e terminou de escavar o poço de água e ajudou a murar e fazer um tampão de madeira sobre ele. A mãe de Custódio, em visita à família de seu Joaquim, ouviu os pedidos de Laide para com Custódio e o medo que ela tinha de uma traição. E a mãe dele disse algo muito estranho: se mexerem com meu filho, eu também viro bicho. E viro bicho muito pior do que ele. Mas uma emboscada foi armada e Custódio avisado sobre ela pelo empregado do armazém. Uma surra estava combinada entre 3 funcionários de Raimundo Boiadeiro para ser dada no rapaz. Ele teria que ser pego na estrada de volta para o seu sítio, e se ele reagisse, iria morrer. Custódio agradeceu e prometeu não comentar nada, e aparentemente nem se abalou. Dias depois, 2 funcionários da fazenda de Raimundo foram encontrados mortos na mata que rodeava a estrada. Estavam muito mutilados e rasgados, talvez por um animal, que começou a devorar seus corpos emputrefados. Nunca se soube o que matou, pois os corpos estavam em adiantado estado de decomposição, e o terceiro funcionário só não morreu também porque no dia da emboscada se atrasou para se juntar aos seus amigos. Muitos falaram que foi Custódio que virou o bicho e matou eles, porém o povo falava demais. Como a família de seu Joaquim não se curvou às vontades de Raimundo e corria boca miúda que a belíssima Laide conversava e era muito amável com o estranho Custódio, conversas de um namoro entre eles surgiu. Coisa tal que o dono do armazém perguntou ao próprio Custódio, qual não gostou da pergunta e fechou a cara dizendo que era maldade das pessoas. Porém, essa mesma conversa chegou aos ouvidos de Raimundo, que se encheu de ódio. Primeiro, pelo poço cavado, pela ajuda dada à família de seu Joaquim, e também pela agressão a seu filho. Como vingança, ele tramou uma coisa muito ruim contra suas vítimas. Muitas vezes, Laide e seu irmão mais velho Benedito iam de carroça fazer compras na cidade. Iam na parte da tarde e voltavam antes de anoitecer. Isso aconteceu uma tarde, porém nem o irmão e a irmã voltaram no horário de costume. Conforme a noite chegava, o pai e a mãe se enchiam de preocupação, até que pegaram a carroça de um vizinho emprestado e tomaram o caminho da cidade. Porém, no meio do caminho, encontraram o cavalo vindo sozinho, puxando a carroça no meio da estrada, sem os seus filhos. O desespero tomou conta da família. Seu Joaquim e Dona Isméria foram para a cidade e lá tiveram a notícia do dono do armazém que seus filhos fizeram as compras e foram embora, porém não chegaram. Pai e mãe procuraram os filhos por toda parte, porém nada. Procuraram a ajuda dos amigos e todos saíram em busca de notícias. Foi uma noite longa de choro e ranger de dentes, mas não encontraram seus filhos. Foram 2 dias de sofrimento, muita dor e agonia e incertezas, até que um dos filhos de seu Joaquim foi até o sítio de Custódio levar a notícia, pois ele ainda não sabia do desaparecimento. Então Custódio e sua mãe se juntaram às buscas e, pela providência divina, encontraram o jovem Benedito todo machucado e espancado no meio do matagal. Ele estava nu e muito fraco, amarrado com várias formigas pelo corpo, atraídas pelo sangue. As formigas devoraram o pobre rapaz em vida. Socorrido e ajudado por Custódio, um de seus pequenos irmãos e um vizinho, Benedito contou que ele e sua irmã foram cercados na estrada por 5 homens que bateram muito nele e levaram sua irmã. O rapaz Benedito, que já era doente, depois desse dia somente teve piora da saúde devido aos socos e pontapés num corpo frágil, magro e já debilitado fisicamente pela doença. Custódio, ao ouvir a história, disse sem titubear: isso é coisa do amaldiçoado Raimundo Boiadeiro. Seu Joaquim e Dona Isméria
Foram para a delegacia, porém nada aconteceu, pois segundo o delegado, não tinham provas e aquilo poderia ser uma brincadeira de alguém ou de algum vagabundo de fora da cidade, e que seus soldados estavam na fazenda do prefeito fazendo um trabalho e não poderiam fazer nada naquele dia e nem em outro. Porém, Custódio falou para os pais de Laíde: sei que é coisa do Raimundo Boiadeiro e vou procurar por ele e sua filha até encontrar, pois se ele estiver nos quintos do inferno escondido, então é para lá que eu vou. Seu Joaquim disse que ia junto com ele, porém a mãe de Custódio falou para ele: meu filho trabalha melhor sozinho, deixa ele que ele sabe o que se faz, e se precisar eu vou junto. O senhor fica no sítio e protege a sua família, é bem melhor assim. Se o senhor quer sua filha em casa de volta, deixe o meu Custódio agir do jeito dele em nome da nossa amizade. E o que se sabe por aqui de diante, amigo, é que a própria Laíde sempre contou a toda a sua família. Ela foi raptada pelos bandidos e foi levada para longe, numa fazenda, onde lá estava o miserável do Raimundo, que disse para ela que a partir daquele dia e para sempre ela seria dele. Que já que sua família não aceitava o casamento entre eles, então ao invés de sua mulher, Laíde seria sua rapariga. Raimundo Boiadeiro, infelizmente, abusou da moça que tinha só 16 anos e a deixava trancada num quarto de dia e noite. Ela era vigiada e tinha muitos peões da fazenda e uma moça que tomava conta dela, levando comida e tudo mais. Laíde pediu ajuda para essa moça, que chamava-se Conceição, porém a mesma tinha muito medo do seu Raimundo e dos capatazes. Laíde ficou por lá por dias, na verdade por 5 dias em cativeiro, e seu Raimundo Boiadeiro disse para ela que iria levar ela para a Bahia, onde ele negociava terras, e lá ela iria viver com ele até o final de sua vida. Porém, no mesmo dia, ao anoitecer, Laíde ouviu os cães da fazenda latindo muito e uma agitação entre os peões. Alguma coisa acontecia. Depois ouviu tiros e pisadas de gente correndo e até gritos. Nesse momento, a moça abriu a porta do quarto que vivia trancada, entrou e disse para Laíde que estava com muito medo, pois a fazenda estava sendo atacada. Conceição também era uma vítima abusada e maltratada. Muitos gritos foram ouvidos e diversos tiros também. Depois houve um silêncio e Laíde pôde ouvir alguma coisa roncando baixo e respirando muito cansado e ofegante na janela do seu cativeiro, e sentiu o mesmo cheiro que sentia no Custódio, porém que dessa vez estava muito mais forte. Também ouviu outro ronco e uma coisa fungando muito forte debaixo da porta do quarto, e uma forte batida e um cheiro de podre muito forte. Então Laíde chamou pelo nome de Custódio, e no mesmo instante a coisa que estava lá fora roncando ofegante na janela parou e tudo ficou em silêncio. Laíde e Conceição passaram a noite trancadas no quarto com medo e orando muito, pedindo a proteção a Deus. E quando o dia estava para começar, Laíde ouviu a voz de Custódio a chamando, e segundo ela própria sempre disse, foi a voz de Deus dando respostas às suas preces. Apesar do medo de Conceição, Laíde disse que podia confiar e abrir a porta do quarto. Lá fora estavam Custódio e sua mãe. Laíde disse que correu e abraçou demais o Custódio, que disse a ela: vamos, menina, vim te buscar. Seu pai e mãe estão na agonia por causa de você. A mãe de Custódio estava numa carroça, e Laíde então pôde ir embora, e levou com ela a coitada da Conceição. No meio do caminho, Laíde viu pedaços dos cães para todo lado, e a mãe de Custódio pediu para ela e a moça fecharem os olhos. Mas Laíde viu muito sangue e pedaços de carne, que não sabia se era de gente ou de animal. Viu também o gado da fazenda, todos esparramados pela estrada fora. Perguntou para Custódio como ele e sua mãe a encontraram,
e ele disse que seguia um peão de Raimundo Boiadeiro e que infelizmente ele, o Raimundo, tinha escapado. Ao chegar em casa, foi dia de festa e muita alegria, apesar de tristeza de ter sofrido abuso pelo canalha do Raimundo. Os vizinhos sitiantes e as pessoas da cidade, ao saberem que ele roubou a moça de família, se revoltaram e muitos falavam que a justiça tinha que ser feita. Porém, a família escondeu o fato do abuso sofrido por Alaide. A moça, Conceição, não tinha para onde ir e ficou com a família de Laide. Depois, a história do ocorrido numa fazenda de Raimundo Boiadeiro correu pela cidade. Corpos foram encontrados de homens e de animais, e até de alguns cavalos, todos com marcas de passadas de garras, mordidas profundas e até faltando pedaços. Cabeça de um peão arrancada e nunca encontrada. Então, aquela mortandade violenta entrou na conta de onças famintas que invadiram a fazenda e fizeram tal desgraça. Ao total, 6 corpos de homens foram encontrados aos pedaços na fazenda e vários cães despedaçados e cavalos com as barrigas abertas. A vida quase voltou ao seu normal, se não fosse a sombra de Raimundo, que pairava sobre todos ali. O afeto e a admiração de toda a família por Custódio só aumentaram, e o afeto entre ele e Laide se tornaram cada vez mais evidentes, e um pedido de namoro foi feito por Custódio ao seu Joaquim, que ao conversar com sua bela filha Laide, disse que sim. Disse que há muito já gostava do estranho Custódio, e não se incomodava nem um pouco com suas diferenças e o seu jeito de ser. Apesar de seu Joaquim falar sobre que se falava sobre Custódio e os perigos que ela corria, a moça não se importou. Disse aos pais que sabia que Custódio nunca faria mal e não ligava se ele fosse realmente um lobisomem, pois sabia que tinham pessoas que eram muito piores que um lobisomem. Apesar de muito burburinho e bochichos, namoraram e Custódio virou outra pessoa. Raimundo Boiadeiro andava sumido, porém se sabia que ele aparecia às escondidas em sua fazenda, onde seu filho mais velho, o Germano, tomava conta de tudo. Agora, até que a poeira baixasse. Porém, Germano era mais equilibrado que o pai e os outros irmãos, e acabou até devolvendo a mina d'água para a família do seu Joaquim, e disse que não era louco igual ao pai, e jamais faria mal para sua família. Mas toda essa bondade também se devia ao fato do temor que o rapaz tinha em relação ao Custódio. Seu irmão, que apanhou de Custódio, ainda queria vingança. Era um rapaz arrogante, metido e mau caráter, que puxou em tudo seu pai, e ao saber do namoro entre Custódio e Laide, fez chacotas e falou coisas que não devia sobre a moça. De seu pai era homem macho, e havia sido o primeiro na vida de Laide, e que Custódio estava ficando com os restos de seu pai. Coisa tal que custou a sua vida, pois o rapaz sumiu e quando apareceu foi achado morto, com o pescoço quebrado e a cabeça esmagada. Estava numa velha estrada, pouco usada, só era usada na época de colheita. Raimundo Boiadeiro tramou inúmeras vezes traições e vinganças, porém sem sucesso. E o que se sabe é que Custódio, ao procurar Germano um dia e terem uma conversa entre homens, se chegou à conclusão que bom seria o fim de Raimundo Boiadeiro e suas maldades. Entre seu pai e ele, Germano não pensou muito e escolheu salvar sua pele. Há muito, pai e filho não se entendiam mais, e ali nasceu a oportunidade de resolver o assunto. Uma armadilha foi armada, e filho contou todos os passos do pai, como seus horários e caminhos. E aquele que sempre armou traições e emboscadas morreu de modo igual. Porém, seu corpo nunca foi encontrado. Segundo seu capanga que o acompanhava, foram atacados por 2 bichos negros, grandes e muito estranhos na estrada do antigo engenho. Estavam em 3, porém seu Raimundo Boiadeiro foi o primeiro a ser atacado e derrubado do cavalo e arrastado pelo animal horrível. O outro peão tentou atirar, mas não deu tempo
pois teve o revólver e mão arrancados numa única mordida. O cavalo do fiel capanga Josias empinou, o derrubando, e ele no desespero saiu correndo, deixando para trás o patrão e o outro peão aos gritos. Segundo conta, teve que correr muito, pois ouvia pisadas atrás dele. Nunca foi encontrado o corpo ou restos mortais do patrão ou do peão. O capanga foi acusado das mortes e foi preso, depois foi liberado. Porém, acabou morrendo nas mãos de um dos filhos de Raimundo Boiadeiro, e este mais tarde foi assassinado por irmãos do fiel capanga de Raimundo como vingança. Custódio e Laide se casaram, foram felizes, porém Custódio nunca quis ter filhos. Benedito, irmão de Laide, apesar de ter ficado com sequelas, se casou com Conceição, que o amava muito, e tiveram 2 meninos. Sempre se suspeitou que tanto Custódio como sua mãe Isoldina se transformavam em lobisomens. Ela também nunca ficava até o anoitecer em lugar nenhum. Ao contrário do que se falava, amigo, a transformação de Custódio já começa ao longo do decorrer do dia. Ele, no dia em que aparentemente se transformava na fera, amanhecia com uma aparência e ao longo do dia ia mudando visivelmente. Ficava meio arisco e um pouco perturbado. E até o final da tarde, sua aparência física já era outra. Raras vezes, Laide e Custódio ficavam até o anoitecer na casa da família. E se porventura alguém fosse ao sítio do seu marido, onde ele agora morava, Laide estava com seu marido e sogra, porém à noite ambos sumiam. Laide sempre mostrou paz e felicidade, e ambos viviam muito bem. Ambos eram tios amorosos, e um dos sobrinhos de Laide e Custódio disse que até hoje se lembra e dá risadas com a luta que sua tia fazia para cortar as unhas dos pés ou das mãos de Custódio. Somente conseguia com tesoura de costureira. Suas unhas eram grossas por demais e amareladas, e chegavam a envergar para baixo. No dia em que morreu, seu Joaquim chamou Custódio de filho abençoado e pediu para olhar por toda sua família, coisa que ele sempre o fez. Até mesmo numa emboscada de uma surra que um dos cunhados de Custódio ia tomar por causa de namorada, ele se envolveu. Tinha uma turma na festa de São João escondida na beira da estrada com porretes para pegar o Toinho, que era muito namorador, aguardando ele passar. Porém, quem passou foi o capeta, segundo dizem. Era um cão preto enorme, andando como gente, que ao chegar perto da moita, onde eles estavam escondidos, começou a dar risada como gente e a bater as orelhas uma nas outras. Todos correram e gritaram muito, menos um tal de Neneco, que era dono da confusão. O rapaz desmaiou e acabou sendo socorrido por Toinho, seu rival, e ambos se tornaram grandes amigos e futuros compadres. Ao que a família conta, Custódio sofreu da sina por um bom tempo. Depois de mais velho, parou com a sina e pôde ter vida normal com Laide. E um dia, perguntado por um sobrinho, contou como era essa vida. No dia da transformação, você já sente, pois seu corpo já avisa durante todo o dia, da agonia, raiva, dor e aflição. E na hora que você tem que sair para longe, pois eu vomito tudo o que comi, pois nada digere no estômago no dia. Urino de dor e às vezes até acabo defecando sem querer. Eu não controlo meu corpo. A dor é a dor da morte, e depois tudo passa. Mas eu sei quem eu sou e sei tudo que eu faço. Não esqueço quem amo. Porém, odeio mais quem tenho raiva. Não é nada boa essa vida. Não sei se isso é coisa de Deus ou do diabo, pois já pedi ajuda para os dois e nunca me livraram disso. Desde meus 11 anos, vivo isso. Segundo um dos sobrinhos de Custódio e Laide, um dia passou pela porteira do sítio um andarilho pedindo ajuda, e quando Custódio e eles se viram, ficaram longo tempo parados e se olhando. Depois Custódio foi lá,
falou com o andarilho. Depois entrou em casa trazendo para o homem roupa, comida, dinheiro e calçados. Depois de alguns dias comentou que o andarilho sofria da mesma sina. E quando eles se encontram, se reconhecem. Porém, um lobisomem, não sendo da mesma família, não podem conviver juntos. E ele deu dinheiro para o homem seguir para a cidade adiante. Pois quando se encontram à noite, ao se transformarem, vão atrás um do outro para brigarem até a morte. Pois lobisomens são inimigos naturais um do outro, e que jamais ao saber que uma pessoa sofre da sina, você deve contar, pois ao dizer isso, o amaldiçoado sabe e tem que vir atrás de você. É um segredo que não pode ser revelado, pois tem consequências para quem conta. Ele nos ensinou e contou muitas coisas ao longo de sua vida, e faço dele minhas palavras. Não sei se ser lobisomem é obra de Deus ou do diabo, pois eu tenho receio e medo dos dois. Obrigado, amigo, por contar o relato da família do conhecido aqui do trabalho. Mudamos os nomes dos envolvidos, pois muitos ainda estão vivos e merecem nosso respeito. Mando um abraço para o meu irmão Francisco, seu fã e seguidor fiel, e para mim também, meu amigo. Sucesso, saúde e paz. Tá aí, galera, relato aí sensacional enviado ao canal aí pelo Fernando. Tá, um abraço aí para ele e seu irmão Francisco. Galera, quem tiver relatos iguais aí, se quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.